Sejam todos bem-vindos à nossa live 2 da série Diário de Bela Lu, que vai ser muito legal. Vocês vão amar, gente. Tem tanta história. Eu tava aqui mexendo no cronograma, né? Ai, gente do céu. Hoje eu vou contar a história da massa pra vocês, hein? E não me julguem, hein, gente? Quem participou da live ontem, levanta a mão. Manda uma mãozinha assim, eu. Ixi, eu não vou conseguir ver os comentários hoje, gente. Eu tive que colocar o celular longe hoje para mostrar aqui o bolinho, né? Vamos ver se eu vou. Eu tô tentando entrar aqui, não tá entrando, por que será? Deixa eu ir pertinho, pelo menos para dar um oi, porque depois eu vou desativar os comentários, né? Deixa eu afastar aqui um pouquinho assim hoje. Eita, quase que eu derrubei tudo aqui, gente. Oh, meu Deus. Sou dessas. Shirley, lindona. Minha amiga querida. Gente, a Shirley, um beijo, amor. Ih, gente, tá ruim de enxergar, porque agora tá de lado, né? Pra vocês conseguirem ver ali. Mas assim, sejam todos bem-vindos. Daisy, Mara Chagas, Bolos. Ei, mas, gente, eu tô com a empresa de lado aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Para quem não participou da live ontem, eu falei um pouquinho sobre o. Vou lá do lado de lá mesmo, gente. Eu falei um pouquinho sobre a nossa série, né? Que a gente começou ontem. Então, ontem eu contei um pouquinho da história para vocês, do que eu quero contar, né? Da proposta da série. E em função de tudo que eu recebi nesse meio tempo, da série passada, e das perguntas, e perguntas que eu já venho recebendo há algum tempo. Então, assim, eu quis criar um conteúdo para atender de tudo um pouco, assim, para responder vocês, para tirar as dúvidas de vocês de várias coisas, né? Assim, em relação a massas, recheios, chantininho a gente já falou bastante, mas nós vamos falar de novo. Eu vou fazer batimento de chantininho de novo, porque tem muita gente nova que vai chegando, né, gente? E ainda, assim, o chantininho é uma coisa, assim, que sempre tem gente precisando aprender um pouquinho de chantininho, né? Porque tem gente chegando, tem gente que ainda não acerta, então nós vamos ter também chantininho, vamos ter decoração. Vai ser uma série muito legal. E então ontem eu falei um pouquinho dessa proposta, né? Que a gente vai ter essa parte de conteúdo de receitas, né? Mas que eu queria contar a minha história. Então, quem assistiu ontem já ouviu a primeira parte, né? A live de ontem, gente, ficou salva, tá? Porque como era uma introdução e para que todo mundo pudesse entender como que ia funcionar a série, tá? As próximas, a partir de hoje, as lives não vão ficar salvas aqui no Instagram. Como eu já expliquei para vocês, eu acabo recebendo perguntas depois, ou directs em relação à live, por exemplo, mas como que você fez tal coisa? Só que eu não sei em que ponto da live estava, então muitas das vezes eu fico sem saber o que a pessoa quer saber, né? Não entendo a pergunta, o questionamento, e acabo não conseguindo responder, e pior, tem gente que fica triste comigo, né? E às vezes enche muito de mensagem, então eu não consigo ver todas, infelizmente, né? Queria, mas assim, sempre que eu tô no Instagram, quem me acompanha aí sabe que eu procuro responder sempre todo mundo. Então, o que nós vamos fazer? Quem participou da série passada, da série anterior, todo o conteúdo, a live ficava salva, mas todo esse conteúdo era disponibilizado no grupo de conteúdo. Para quem não está, não faz parte ainda dos grupos, gente, dos grupos de conteúdo, é só clicar no link da bio, aí tem lá grupo Dicas Bela Lu, só clicar no primeiro botãozinho, você já entra automaticamente no grupo. Quem já está no grupo da outra série não precisa entrar de novo. Então ele vai voltar a ser movimentado, né? Os grupos ficaram silenciados nesse período, para vocês não receberem muito spam, não ficar aquele grupo, né, com muita coisa que a gente nem consegue acompanhar. Realmente, então a maioria, né, é assim. Então ele fica silenciado, mas é o nosso canal de comunicação onde eu vou passar para vocês essas informações e o material de apoio, por exemplo, essa receita vai para lá. Tá? Vai ser passada certinha para vocês. Hoje eu vou fazer uma massa escaldada. É uma massa muito gostosa, uma massa assim cheirosa, sabe? E estruturada. Então eu vou ensinar ela para vocês.
E então a receitinha dela vai ser passada lá no grupo de conteúdo. E a live, gente, também vai ser disponibilizada lá para quem não conseguir assistir aqui no Instagram. Mas só para não gerar essa confusão. Porque daí eu recebia mensagem no direct, mensagem lá no YouTube, né? Quando a gente faz lá. E também recebia mensagem no privado, né? E daí gerava muita mensagem e eu não conseguia responder todo mundo. Então, para ninguém ficar triste comigo e para a gente conseguir centralizar num lugar só, quem não faz parte dos grupos é só clicar no link da bio e entrar nos grupos para receber esse conteúdo, tá bom? Assim, falei também do formato, então vou começar as lives, dar oi para vocês, né? Explicar um pouquinho. Aí eu desativo os comentários, faço a receita, até para quem for assistir depois lá dentro dos grupos, para que a live não fique tão cansativa, né? Então, assim, como a pessoa não vai conseguir interagir depois da live gravada, aí ela vai ter acesso só ao que ela realmente quer, ao conteúdo que ela quer. Então, eu quero assistir a receita. Então, ela vai conseguir assistir a receita ali como se fosse uma aulinha mesmo. Então, eu mudei essas coisinhas para ficar melhor para vocês, para que vocês possam aproveitar mais ainda o conteúdo. E eu fico muito feliz de poder estar aqui compartilhando com vocês esse conteúdo, um pouco do conhecimento, né, gente? Eu não sou, os bolos sempre fizeram parte da minha vida. Então, eu tenho um conhecimento, assim, que eu acho legal, uma bagagem muito boa da minha mãe, que fazia bolos, né? E como eu falei na live de ontem, só recapitulando aqui rapidinho a história, para quem chegou hoje, para quem está chegando agora entender, na minha casa, nós sempre fizemos pão de ló, porque é uma cultura aqui do sul, a massa de pão de ló. Aqui a gente não usa muito a massa amanteigada. Eu tô vendo o pessoal mandando coraçãozinho, o pessoal que assistiu ontem. Eu falei que ia contar o resto da história hoje, né? Então, o que acontece? Na minha casa, a gente fazia aqueles tabuleiros assim, de 30 por 45. Forma enorme, bolo baixinho, 2 recheios. Na época, era muito recheio com fruta, né? Ameixa. Minha mãe fazia um recheio de pêssego delicioso. A gente usava aqueles cremes da vovó. Então, assim, a minha mãe que sempre fez. Na minha juventude, eu comecei a me arriscar. Já contei também a história do primeiro bolo que eu lembro de ter feito para alguém, assim, um bolo recheado, decorado. Foi para uma amiga minha, há muitos anos atrás. André, um beijo se você estiver assistindo. E tinha recheio de suspiro. Já contei essa história também, que eu fiz o suspiro. E eu não sabia fazer. A gente assava na forma, né? O suspiro inteiro, assim. Ele sempre grudava. E nesse dia eu passei tanto óleo. Falei, hoje esse suspiro não gruda. Mas assim, eu era jovem, gente. Menina ainda, e o suspiro fritou, assim, ele ficou oleoso, parecia que tinha, nossa, gente, ficou horroroso. E minha mãe viu aquilo lá, ela falou assim, menina, você tá doida, isso aqui não é um suspiro, isso aqui é uma clara frita, um suspiro frito, uma coisa assim. E ali eu fui, né, me aventurando e a gente vai adquirindo experiência. Tudo que a gente vai fazendo, a gente vai aprendendo, né, gente? Não tem jeito, gente. Essa é uma dica muito importante para vocês. Se vocês querem aprender algo, vocês têm que se especializar em algo. Que seja a sua massa, para você ter aquela massa que você sabe que não vai ter erro, no chantininho. O diferencial na minha vida foi o chantininho, né? Para quem me acompanha sabe, né, que o meu forte é o chantininho. O meu diferencial, assim, o que fez o divisor de águas na minha vida foi o chantininho. Eu trabalho com bicos e eu sou muito feliz com isso, sou muito realizada profissionalmente, assim, amo o que eu faço, amo de paixão, né? Vocês devem imaginar. Então, eu tive essa experiência, né, com a minha mãe. Mas aí a gente usava muito essa massa de pão de ló. E aí eu tive a fase dos cupcakes, depois eu fui pra Goiânia para fazer bolo, para fazer cupcake. O cupcake lá não deu muito certo, começaram a surgir encomendas de bolos e eu fui fazer bolo. Só que aí, o que acontecia? O meu pão de ló não sustentava para um bolo alto, com recheio muito grosso, com muito recheio, porque ele é uma massa muito delicada, é um pão de ló muito gostoso. Eu até queria ensinar ele aqui para vocês, mas ele hoje eu usaria ele num bolo de pote, numa taça, porque é um pão de ló muito gostoso. É o pão de ló mesmo, gente. É o pão de ló que não tem gordura. O verdadeiro pão de ló, ele é só ovo, açúcar, farinha e no meu caso é fermento. Então, mas eu amo de paixão essa receita, essa massa. É o sabor da minha infância, né? É o sabor da minha casa, assim, entendeu? Então, aí, o que eu fiz, gente? No bolo da cliente, eu resolvi testar uma massa amanteigada, porque lá em Goiás o pessoal gostava de massa amanteigada, era um mercado diferente, né? E isso que eu quero
assim, quero tentar passar o máximo para vocês. A minha experiência real em todos os aspectos, tanto na parte de produção, execução de massa, execução de recheio, quanto na parte de planejamento, porque eu não tinha planejamento, eu não conhecia o meu mercado, e quando eu achei que eu estava entendendo o mercado, que era trabalhar com a massa amanteigada, o que eu fiz? Testei no bolo da cliente. Gente, pensa bem, nunca façam isso em casa. Nunca testem no bolo da cliente. Eu fiz uma massa amanteigada, gente, e eu tinha uma mania de fazer bolo no dia, para entregar no dia, queria fazer tudo fresco. Minha mãe também tinha é uma mania da minha mãe, de fazer tudo fresquinho, de não deixar nada guardado, nada de um dia para o outro. E o bolo, e eu quis molhar o bolo, a massa amanteigada, assim como eu molhava o pão de ló. Gente, eu aprendi isso a duras penas, né? Então, assim, essa é uma dica muito preciosa, principalmente para quem tá começando. Para quem já faz bolo, já sabe. Mas, assim, gente, muitas coisas que eu vou falar aqui é pensando em quem está começando, porque essas pessoas, às vezes, uma diquinha faz toda a diferença, porque talvez lá atrás, se eu tivesse a oportunidade de assistir uma live, que não nem tinha, né? Isso faz o quê? Uns 6, 7 anos. Então, se eu tivesse a oportunidade de assistir uma live lá atrás, onde uma pessoa me falasse que na massa amanteigada, a massa amanteigada não é bom colocar muita calda, porque assim, o pão de ló, gente, que eu fazia, ele aguentava muita calda, porque ele era bem esponjoso e ele é uma massa mais seca, então você consegue colocar calda. Quando eu molhei essa massa amanteigada aqui inclusive essa massa era uma massa bem úmida, já pela característica da massa, o bolo começou a desmoronar todo. Então, assim, isso que eu quero compartilhar com vocês. Às vezes, assim, a minha história real, né, é um diário mesmo, assim, da minha trajetória, de quando eu comecei o cupcake, que eu contei ontem, depois como eu passei para os bolos, quando eu comecei a fazer o bolo, assim, quando eu assumi mesmo que eu ia fazer bolo, foi nessa transição de Goiânia para Curitiba, e comecei a fazer bolo. Falei assim, não, então agora eu vou fazer bolo. Né, eu vou parar com os cupcakes, vou fazer bolo. Foi em 2016, no comecinho, de 2015 para 2016. E daí comecei a treinar o chantininho, daí também tudo, tem muita história pela frente. E eu espero muito que vocês participem aqui comigo da série, que vocês possam acompanhar e possam absorver pelo menos um pouquinho da minha trajetória, que um pouquinho da minha história possa ajudar vocês. Nem que for assim, essa dica, gente. Se alguém com essa dica da cauda, né? Se eu conseguir ajudar uma pessoa assim, eu já fico feliz, porque é um pouquinho aqui, um pouquinho ali, então assim a gente vai compartilhando e eu posso ajudar vocês de alguma forma com o pouco que eu sei, porque, gente, a gente nunca sabe tudo, a gente sempre tem muito a aprender, mas a gente também já, né, consegue ensinar alguma coisa, tá? Então sejam todos bem-vindos à série Diário da Bela Lu, e aqui eu vou contando tudo. Eu vou bater a massa, gente, antes, e vou colocar ela no forno, porque, como eu prometi pra vocês, as lives vão ser mais rápidas, tá? Porque elas estavam demorando muito e acaba ficando cansativo pra vocês. Então, hoje, eu não vou esperar a massa assar, tá? Eu não vou ficar com ela no tempo do forno, senão a live fica muito longa. E eu vou colocar ela pra assar, vou fazer todos os passos. E assim que ela estiver pronta, eu vou gravar stories pra vocês. Então, quem assiste a live, depois vai lá nos stories para ver o resultado, para ver como que ela sai do forno, qual que é a textura da massinha, tá? Então, eu vou mostrar o resultado nos stories, combinado? Então, eu vou preparando a massa, vou colocando ela para bater e vou contando essa história para vocês da massa que desmoronou. Gente, se preparem, vocês vão rir de mim, pode rir, mas não pode julgar, porque eu tive que fazer uma gambiarra. E na época até o meu marido, nossa, ele reclamou muito, assim, ele achou ó, mas eu vou compartilhar com vocês. Eu acho que eu só contei, essa história eu acho que eu só contei uma vez, já para grupo de alunas, né, eu acho que eu nunca contei assim. E essa receita, gente, que eu vou fazer hoje da massa escaldada, eu nunca ensinei. Ela não está no curso, né? É uma massa testada e aprovada, porque assim, gente, depois que eu comecei, né, entendi, depois dessa experiência com a massa, eu passei a testar muitas massas. Até quero mostrar aqui pra vocês como que eu fazia. Quer ver? Ó. Quer ver? Eu fazia massa. Quer ver como que eu escrevia aqui? Só que tá tão feio, gente. Tá um garrancho tão feio. Eu vou tampar aqui uma parte pra vocês, tá? E essa inclusive, é a massa de uma colega. Então, assim, as massas das colegas a gente não pode, né? Passar, né? Porque elas passam pra gente aí, eu não gosto muito. Mas, ó, aqui tem uma receita de massa, olha só como que eu colocava, ó.
Ai, vai estar ao contrário, né, ó. Mas, ó, testada dia 29/1/2016, ó, ótimo, a carinha, o emojizinho. Ela rendeu 1,6 kg, ficou bem firme. Apliquei no bolo com saco. Apliquei no bolo. Eu acho que o recheio, né? Apliquei o recheio com o bolo no saco, porque na época eu tava começando a usar os recheios. Então eu testava e ia escrevendo assim, tá vendo, ó? Então aqui tá a receitinha. É um caderninho, gente, velhinho, cheio de receitinha, ó. Tá vendo? Um monte de receitinha, caderninho sujo, olha aqui, manchadinho, tá vendo, ó? Então é um caderno real de receitas, gente. Real mesmo, de testes. Então, assim, eu sempre fiz muito teste. Quem faz isso, me conta aí. Testa as receitas, me manda aí coraçãozinho. Ai, vocês estão ansiosos pela história, né? A Cleia disse que a receita do brigadeiro salvou a minha vida. Ai, que ótimo. Gente, isso me deixa super feliz, viu? Muito, muito feliz mesmo. Poder ajudar pelo menos um pouquinho. Às vezes a gente não consegue ajudar no todo, mas se ajudar um pouquinho, eu já fico super feliz. E agradeço também, gente, as mensagens de carinho que vocês me mandam. Muito, muito, muito. Eu recebo muitas mensagens depois das lives, principalmente. Então, assim, isso me deixa super feliz. E as pessoas que testam, que fazem, que me mandam foto assim, isso é muito gratificante pra gente que tá ensinando, porque a gente vê que vocês estão se comprometendo, porque aqui, gente, eu tô disponibilizando um tempo, né, pra compartilhar com vocês uma experiência, uma receita, uma história, e o desejo é que possa ajudar de alguma forma, sempre, né? E quando vocês compartilham, que testaram, isso, nossa, não tem preço, porque a gente vê que são pessoas que realmente querem aprender, né? Que estão buscando um conhecimento, então sejam sempre bem-vindos, tá? Então, ó, vou desativar os comentários. Deixa eu só ver se tem alguma coisa importante aqui. Boa noite, boa noite. Shirley, maravilhosa, meu amor, tá bonita, né? É o meu cantinho aqui, Shirley. Minhas coisinhas, eu adoro meu cantinho, gente. Biquinhas, Minas Gerais, um beijo. Confeitaria, Patty Cakes. Tá de lado, gente, tá difícil pra eu ler. Então eu vou desativar e vou começar a receitinha, tá? Aí vocês vão me mandando coração pra eu ver que vocês estão vendo bem, se vocês estão gostando, se vocês estão entendendo. Aí depois no finalzinho eu abro de novo, tá bom? Só pra gente só pra eu não me distrair aqui e pra gente focar na receitinha, certo? Então, gente, essas receitas eu fui testando ao longo do tempo. No curso, até pra quem é aluno, fala, Anne, por que não tem essa receita no curso? Quando eu fiz o curso, eu vou contar toda essa história, eu vou chegar na parte dos cursos online, como que eu comecei, eu vou falar como que eu gravei. Gente, eu vou contar pra vocês, pela primeira vez, eu vou mostrar como eu fazia pra gravar os meus primeiros vídeos. Inclusive, também eu quero tentar colocar no cronograma, porque eu não tô conseguindo, porque vai ser uma série mais rápida, tá, gente? Mas eu queria reproduzir junto com vocês o bolo que eu fiz e que a Wilton repostou. A Wilton Mundo, né? Repostou, né? Pra quem conhece a minha história, eu fiz um bolo. Gravei esse bolo e gravei fazendo a rosinha no pino. E a Wilton repostou e foi a partir dali que eu comecei a ficar conhecida, né? E dali eu comecei a fazer mais isso, porque eu fiquei, né? Incentivo, né, gente? Um reconhecimento faz com que a gente se sinta motivado, né? Então, assim, como eu falei ontem, parte de desistir eu tive, como todo mundo tem. É igualzinho vocês, gente. Não tem nada diferente. Nada, nada, nada. É tudo igual. Eu passei pelo mesmo processo. Ontem eu contei boa parte, assim, do meu início em relação aos filhos, ao trabalho, como, sabe? Assim, tudo, tudo, tudo. E, então, assim, acompanhem, gente. Não deixem de acompanhar, não. Para vocês, que possa servir mesmo de incentivo para vocês entenderem que se alguém pode, vocês também podem. Independente de ser conhecida, de não ser conhecida, porque, assim, eu não tinha pretensão nenhuma eu brinco, né, que quando eu virei a Bela Lu, a minha pretensão era vender bolo. E tudo aconteceu através dos vídeos. Então, eu quero compartilhar com vocês também a questão dos vídeos tutoriais, que isso me ajudou muito, ajudou a minha página, o meu perfil crescer muito, então eu vou compartilhar isso também com vocês, tá? Então vamos pra receita, gente? Eu vou virar um pouquinho aqui a câmera, então, pra vocês conseguirem ver bem certinho, tá? E nós vamos pra receitinha, pra não ficar muito demorado, porque eu gosto de conversar, vocês sabem, né? Comigo, falou em conversar, é comigo mesmo. Aqui vocês conseguem ver bem? Mandem uns coraçõezinhos aí pra eu ver. Que eu vou começar a receita, tá? Gente, essa massa é uma massa escaldada. Então, o próprio nome já diz. Eu vou falar aqui os ingredientes, as quantidades, eu vou postar no grupo depois, tá? Então, não vou conseguir passar por aqui. Quem não faz parte do grupo, o link tá na bio, é só clicar no link da bio.
entrar lá para os grupos de conteúdo. Quem já está da série passada não precisa, que vai receber do mesmo jeito, certo? Então eu vou falar os ingredientes para vocês, mas e aí depois eu vou levar o leite para esquentar. Ele tem que estar bem quentinho porque ele vai escaldar a minha massa, tá? Como eu tava falando, Anne, por que não tem essa receita no curso? Porque assim, gente, quando eu comecei, né, e que eu entrei num grupo, eu fiz um curso, comecei a fazer parte de um grupo. Nesse grupo a gente compartilhava muita receita, era muita troca de receita. E a gente acha que sempre a do colega vai ser melhor. Ah, minha amiga vende muito bolo, só a receita dela que vai ser boa, eu quero a receita dela. E não é assim, gente. Você tem que testar a sua receita, conhecer a sua receita, ficar craque nela, que esse, para mim, é o segredo, entendeu? Então, eu não quis encher de receitas no curso por conta disso, para que, né, vocês não ficassem assim, qual que eu faço? Aí testa uma hoje, aí não deu muito certo, aí vai testar, entendeu? Então, assim, justamente para que vocês peguem aquela receita que já é assim, a minha principal receita é a do curso, que tá validada, testada, não que essas não estejam, tá, gente? Como eu mostrei para vocês. Eu tenho várias receitas testadas e aprovadas, tá? Assim, que eu testei mesmo, que eu fiz todos os testes de rendimento. E assim, para você chegar como que eu posso dizer? Para você validar mesmo essa receita, eu recomendo assim fazer umas 4 ou 5 vezes a receita. Para você falar, não, agora eu peguei o jeito dela. Agora eu sei que ela vai se comportar assim, que eu vou bater vai ser assim, aí ela vai se comportar assado, e quando eu tirar do forno vai estar com essa carinha. Então sempre conhecer a receita, tá? Mas essa é uma receita também muito gostosa, muito cheirosa, macia e muito boa também, tá? É a primeira vez que eu ensino ela. Então vamos lá, gente. Então aqui, ó, eu tenho os ovos, tá? Ovos em temperatura ambiente, ovos normais, não precisa ser o jumbo não, tá? Ovos grandes, normais. Eu tenho os ovos aqui, ovos inteiros, farinha de trigo peneirada, açúcar refinado, manteiga ou margarina. Gente, eu tenho assim, Anne, tá? Tem gente que, a Jaque, minha amiga do Cone Sugar, ela ainda brinca comigo, ela fala, Anne, mas margarina, ela é totalmente contra margarina. E eu falo pra ela que a única coisa que eu faço com margarina são algumas massas. E gente, eu prefiro a margarina, porque assim ela traz um cheiro, ela traz mais maciez pra massa. Então, eu gosto de usar margarina, só que eu só uso margarina Qualy, tá? Eu não uso outras. Se tiver outra, assim, eu prefiro usar manteiga, certo? E aqui eu tenho o fermento e a baunilha. Então, vamos lá. Eu vou... e o leite, tá, gente? O leite tá aqui. Então, eu vou levar o leite pra esquentar. Só que antes de levar ele pra esquentar, eu vou pegar a margarina e colocar aqui junto com ele, tá? Então, enquanto eu vou batendo os ovos, o leite já vai esquentando. No meu micro-ondas, eu deixo 1 minuto e 20, 1 minuto e meio. Pra ele ficar bem quentinho, tá? Não precisa deixar ferver, não. Ele tem que ficar quente, porque senão ele acaba atrapalhando o processo do fermento. Mas pode esquentar, deixar ele bem quentinho, tá? Então, eu vou levar ele pra esquentar, enquanto eu vou batendo os ovos. Põe o leite para esquentar para mim depois, alguém, por favor? Aqui, ó, eu vou colocar os ovos e o açúcar para bater juntinho, tá? Vou deixar bater até mais ou menos dobrar de volume, vai ficar uma massa mais clarinha. Essa é uma genoise, gente, onde a gente bate sempre o açúcar e os ovos primeiro, tá? Não é o processo de colocar a clara no final, tá bom? Vou ligar aqui, então. Vou matar 1 minuto e 20. Gente, eu vou bater em temperatura, em velocidade alta, tá?
só desliguei aqui para avisar também que eu já ligo o forno, tá? Eu vou ligar o meu forno, vou assar no forno elétrico. Eu tô usando aqui no meu ateliê aqui, eu uso o forno elétrico Fisher, forno de cozinha mesmo, tá? A 180 graus. É muito importante que vocês conheçam o forno. Tem forno mais fortinho, como o forno da Prática. Eu gosto de colocar 170, tá? Diminuo um pouquinho. Então aqui eu vou assar a 180. Então eu já ligo o forno, tá? Então já liguei o forno e vou continuar aqui o batimento. Tá dando pra ver direitinho? Me manda ali os coraçõezinhos. Tudo jóia, gente? Ó, clareando, tá subindo, ó. Manda coraçãozinho pra eu ver. Ó, gente, aqui ela já clareou, olha como ela tá. Vou mostrar aqui a textura dela. Nessa etapa, eu falo assim, que a massa, gente, ela gosta de carinho. Então, às vezes a gente pega uma receita e vai lá colocando os ingredientes. Não, a gente tem que sempre olhar, acompanhar, porque assim que a gente, ó, assim que vocês vão aprender a executar uma boa massa. Sempre bater a clara do mesmo jeito, os ovos, né, no caso, do mesmo jeito. Às vezes a gente coloca o ovo para bater, vai lá atender um telefone, vai entregar, esquece lá o ovo batendo, então não é legal. Então, isso é a respeito disso que eu quero falar quando eu digo assim, conheçam a massa de vocês, tá? Ovo, gente, faz muita diferença na massa, total. Nossa, o ovo dá muita diferença. Então, assim, procurar comprar o ovo sempre no mesmo fornecedor. Um ovo sem muito cheiro. Eu hoje não gosto de comprar ovo em mercado. Eu prefiro ovo de sacolão, porque mercado, às vezes, é ovo, né, que vende em grande escala. Então, assim, eu gosto de comprar em sacolão ou, às vezes, de fornecedor. Quando eu vejo, gente, se eu passar na rua e ver algum hominho do ovo parado, eu paro o carro e vou comprar do hominho do ovo. Aqui, como eu moro em apartamento, eu não tenho essa vantagem, mas eu faço isso, tá? Então, sempre conhecer o ovo que vocês estão trabalhando e conhecer a textura sempre aqui. Para sua massa ter uma qualidade, as etapas você tem que conhecer, tá? Então, aqui, ó, o ovo tá em temperatura ambiente. Ai, Anne, então posso bater? Não, não precisa bater muito, bata só o necessário para ele não mudar a textura. Senão um dia fica de um jeito, outro dia fica de outro jeito, tá bom? Vocês estão mandando coraçãozinho porque vocês estão entendendo e gostando, né, gente? Ó, fica uma massa bem fofa, clarinha. Olha como ela já clareou. Ó. Bem clarinha, mas aqui eu já tenho volume nessa massa, tá? Vou bater só mais um pouquinho aqui e vou
continuar o preparo. Ó, aqui eu posso fazer o seguinte, eu posso usar o próprio batedor, tá? Pra misturar a farinha, mas eu gosto de misturar a farinha com mais delicadeza, certo? Então, eu tenho a farinha. Cadê minha peneira? Ela já tá peneirada, gente. Mas nessa etapa, se vocês quiserem peneirar de novo, pode. Eu acho que a minha peneirinha não vai estar aqui. Gente, eu tô de mudança, vocês acreditam? Pensa, mudar tudo isso. Quem quer vir me ajudar, hein? Quem quiser vir me ajudar, olha, tô aceitando, viu? Então, aqui, ó, ela já tá peneirada, gente. A peneirinha não tá aqui agora. Então, assim, o que eu vou fazer? Eu posso fazer na velocidade mínima, tá? Então, eu volto aqui, coloco na velocidade mínima e vou despejando. Mas nesse caso aqui, eu vou colocar, assim, só pra vocês verem como que é o processo. A farinha, gente, né, nas genoadas, o ideal é que a gente não mexa muito, tá? Pra não liberar o glúten. Então, eu vou colocar um pouquinho, ó. Por isso que é bom fazer peneiradinho, porque ela vai caindo, uma chuvinha, bem aos pouquinhos, tá? Então, ó, pra gente não perder o volume dessa massa. Ó, vou colocando aos pouquinhos, tá vendo? Agregando essa farinha, sem perder o volume da minha massa. Eu não quero perder esse volume, tá? Massa chiffon, geralmente a gente coloca a clara em neve no final, né? Aqui a gente já bate no início e já monta esses ovos no início, tá? Colocando a farinha aos pouquinhos, ó, você percebe que a massa ela vai ganhando volume, dá a impressão até que ela já tá crescendo, ó. Ela vai ficando fofa, bonita. Conversa com ela, trata a massa com... Faz com carinho, gente, com amor, que assim, olha, eu falo que tudo, né, que a gente vai fazer. Eu esses dias andava meio estressada aí. Fiquei doente, né? Ai, tem que cair um papelzinho do pacotinho. Eu tenho um olho, gente, eu vejo tudo. Eu fiquei com cólica renal, gente. Ai, fiquei tão ruim. Nesses dias parece que eu perdi até a vontade de cozinhar. Eu adoro cozinhar. Quando eu tô em casa, eu que cozinho. Ó, vou colocar aqui a baunilha, ó. Uma colherzinha de chá. A baunilha, gente, tem gente que coloca mais. Eu gosto de colocar uma colher normal, sabe? Uma colher, não precisa ser de sopa tão cheia. Mas eu coloco uma colher normal. Olha que massa linda, gente. Olha que cremosidade, tá vendo? E agora eu vou escaldar, tá? Eu vou escaldar com leite quente, que minha filha já esquentou, ó. Derreteu bem a margarina, tá vendo? Aqui na bordinha só que tem um pouquinho. E vou escaldar essa massa. Também não vou colocar de uma vez, tá? Vou colocar um pouquinho. Mexo com carinho. Coloco mais um pouquinho, vou mexendo, ó, pra não perder o volume. Essa massa é cheirosa, deliciosa. A margarina, né, gente, ela deixa a massa mais cheirosa, não tem jeito. Olha, gente, que massa maravilhosa. Fica parecendo um pão de ló. A gente fala falso pão de ló, né? Pão de ló amanteigado, tem gente que chama. Coloquei o leite. Aí eu já vou colocar o fermento pra terminar de mexer, tá? Coloco o fermento e mexo bem devagarzinho. Como a gente tá com leite quente, o fermento ele já vai começar a agir. Isso é muito bom. Só que nessa etapa eu não posso mexer muito, tá? Pra não perder esse volume. É só misturar mesmo, gente. Ó, misturei, eu não vou mexer mais. Olha que massa linda. Eu adoro essa massinha. Gente, ó, essas minhas massas testadas, eu gosto de todas. Todas as massas. Cada uma tem a sua característica, né? Aquela que eu ensinei na outra série. A característica principal dela que eu amo é o fato dela não soltar farelinho. Essa já solta um pouquinho mais. Aquela outra fica bem seladinha. Ó, eu vou fazer uma forma baixinha e numa forma alta, tá? Na forma alta, gente, essa massa, o ideal é não encher, tá? É trabalhar com 2/3.
ou forma baixa, tá? Ela vai render 2 assadeirinhas de 20 ou 22. A de 22 vai ficar um pouquinho mais baixinha, né? Tô usando o desmoldante, eu gosto muito do Carlex, da Celebrate. Unto só o fundinho, ó, a fumacinha que sobe já é o suficiente pra lateral. Não precisa passar muito na lateral, tá? E aqui eu vou dividir, ó. Ai, gente, peraí que a gordura não mexi direito. Ai, deixa aqui com cuidado. Eu fiz longe aí pra mostrar pra vocês. Tem que se certificar, gente, que mexeu bem direitinho. Então, a hora que eu virei aqui, ó, veio um pouquinho de leite separado. Mas eu já dei uma mexidinha aqui e vou despejar aqui, ó, a outra parte. Sempre mexer, raspando bem o fundo, tá? Do bowl, tanto a farinha quanto o líquido, pra gente conseguir agregar ele bem certinho, tá? Então, a massa tá pronta. Pode dar uma batidinha dela pra eliminar as bolinhas, ó. Ela fica com algumas bolinhas, não precisa bater muito não, tá, gente? Só um pouquinho. E vou levar pro forno a 180 graus. Aí eu não vou mostrar pra vocês agora, tá? Eu não vou esperar o tempo da massa. Eu vou mostrar depois nos stories como que ela ficou. Vou mostrar a hora que eu tirar do forno, eu já gravo stories pra vocês, tá? Então fiquem de olho lá depois pra não perder. Já vou colocar aqui no forno. E vou ativar os comentários pra falar com vocês. Aqui, gente, ela vai ficar no meu forno. Ela varia entre 35 e 40 minutos, tá? Mas isso também depende de cada forno. Tem forno que em 30 minutos ela fica pronta. Por isso que é muito importante conhecer a massa, conhecer o forninho. Tudo certinho. Então, eu vou ativar os comentários e vou... contar a história, né? Porque a batedeira tava batendo. E vou contar a história pra vocês. Vocês vão rachar o bico. Como dizia lá na minha terra. Ai. Vou ficar aqui meio assim pra eu enxergar os comentários, tá, gente? Ó. A massa vai assar ali, então, a 180 graus. Vou mostrar nos stories pra vocês. Conheça o forno, ideal é conhecer o forno. Mas é uma massa bem tranquila, assim. Ela não costuma... né? No forno elétrico, gente, que eu uso aqui no meu forninho elétrico, eu gosto muito desse forno, a gente acostuma, né? Mas eu já usei muito o forno Venâncio, aquele Venâncio com a pedra refratária, eu tenho dele aqui em casa. Hoje ele tá desativado, porque quando eu parei com a produção, eu desativei ele, porque ele tinha que passar com o meu apartamento, a mangueira era meio assim, fora de mão, e aí eu preferi tirar essa mangueira do meio do caminho. Ele hoje é um armáriozinho, gente. Quem nunca, né? Quem guarda forma em forno, me conta aí. Eu guardo assadeira. Assadeira grande, assadeira de cupcake, ele virou um armário de assadeiras. Quem guarda aí, me conta, manda coraçãozinho pra eu ver. Então, gente, eu asso no forno elétrico, ligo só o aquecimento inferior, nunca ligo de cima, tá? Eu sempre trabalho só com o inferior. E tudo é uma questão de costume, porque eu tenho colega que só usa o superior, dá super certo. E eu tenho colegas que usam os dois, dá super certo. Mas eu, assim, para as minhas receitas, para os meus preparos e para o meu processo, eu uso só o inferior, tá? Lembrando que a receita a gente vai para o grupo de conteúdo, tá? Amanhã a gente já passa a receita para vocês e provavelmente o link para vocês assistirem essa live que não vai ficar salva aqui no Instagram. Então, para assistir a live de novo, só quem está no grupo de conteúdo, que lá vocês vão receber o link de acesso para essa aula que vai agora pro YouTube, tá bom? Acho que eu falei tudo, né? Então, vamos para a história, gente. Deixa eu subir aqui os comentários. Ai, gente, tem hora que eu acho que eu vou até desligar a live sem querer aqui. O que vocês estão rindo aí, gente? O que eu falei que vocês riram? Quem já usou a forma, né? Quem já usou o forno como armário, né? Eu uso, gente, hoje, até porque eu tô mudando. Agora eu vou mudar para uma casa e meu espaço vai ficar bem maior, se Deus quiser. Aí vai ser bem mais fácil. Pensei que tinha perdido porque na foto tava dia 21/1. Ai, gente, coloquei errado. Ai, foi eu que fiz. Eu sou dessas. Gente, eu sou dessas. Vocês desculpem as minhas falhas, mas tem hora que eu sou voada. Me desculpa, meninas. Escrevi errado. Oh, meu Deus.
É que hoje eu tive compromisso, gente. E daí eu não sabia o horário que eu ia chegar. Daí eu falei, meu Deus do céu, como que eu coloco a live? Vai que eu não chego a tempo, tem que fazer mais tarde. Então por isso que eu coloquei mais em cima. Mas as próximas a gente vai avisar o horário mais cedo, tá? Essa massa serve para recheio. Serve para recheio. Ela não é pão de ló. Ela é uma genoise. Ela não é uma manteigada também, porque a manteigada... geralmente as massas manteigadas têm mais manteiga, mais gordura, tá? Massa maravilhosa, fica linda, gente. Essa massa é cheirosíssima. Até aqui de bater ela já é cheirosa. Por que se põe, por último, a manteiga? Porque a manteiga tá derretida no leite. Ela já tá ali dissolvida, né? Eu esquento o leite, ela já derrete, então já coloca tudo junto. Repete a receita, gente, no grupo de conteúdo, tá? Vai pra lá, escritinha certinho pra vocês. Tem que entrar no grupo de conteúdo através do link da bio e pra assistir a live de novo, só no grupo de conteúdo também, porque ela não vai ficar salva aqui no Insta. Tá bom? Essa massa é para... Essa massa é para que tipo de bolo? Recheado? Isso, recheado. Para bolo recheado, tá? Você pode fazer bolo da vovó com ela também, mas eu gosto mais para bolo recheado. Mais baixinha, né? Para não assar tão alto. Tá? O grupo de conteúdo, gente, link na bio. Só clicar no link da bio. Essa massa não dá para assar em forma de 10? Dá também. Aí você vai dividir. Então, aqui eu tô assando em 2 de 20, você consegue assar em 4 de 10, tá? De 15 também você pode fazer 3 de 15, tá bom? A live não vai ficar salva no Instagram, pessoal, só no grupo de conteúdo. Porque aqui eu tô explicando pra vocês, porque senão depois eu recebo mensagem perguntando, Anny, mas por que você tá... E aí eu não sei que ponto da live que tá, não consigo responder, tem gente que fica chateada. Então daí a gente mudou agora, só lá no grupo de conteúdo, tá? Porque lá é o canalzinho de comunicação pra compartilhar tudo com vocês. Dá pra assar micro-ondas? Não, gente, forno de chama, tá? Forno de chama. Eu não gosto dessa massa. Tem algumas massas que ficam legais no micro-ondas, mas essa não dá, tá? Para entrar no grupo, só clicar no link da bio. Link da bio. Clicar lá no meu perfil, tem lá um linkzinho azul, clicar no primeiro botãozinho. Então vamos pra história, né, gente? Acho que eu achei tudo aqui, né? Será? Vocês estão muito conversadeiras também, viu? Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Eu acho que eu vou virar esse celular agora pra falar com vocês. Espera aí. Pronto, não. Eu tava assim, ó. Ah, agora ficou melhor. Pra bolo no pote também dá. Pode fazer pra bolo no pote. Fiz muito também pra bolo no pote, gente. Contei ontem também que eu já vendi bolo no pote. Quem tava na live viu, né? Que eu contei pra vocês. Que eu fazia e vendia no trabalho do meu marido. Eu quero fazer alguma coisa de bolo no pote pra vocês. Porque, gente, bolo no pote é assim, ó. Eu fazia pra vender no trabalho do meu marido, pra que as pessoas conhecessem os sabores do meu bolo. Mas, textura, quantidade de calda, montagem de bolo no pote é totalmente diferente do bolo. E isso também eu aprendi a duras penas. Ninguém chegou pra mim e falou assim, Anny, faz assim, assim. Eu nunca tive dicas, gente, dicas úteis. Então, assim, eu quero preparar alguma coisa de bolo no pote pra vocês, que eu acredito que vai ajudar bastante, né? Até o curso, gente, o curso Manual de Chantilly Perfeito Plus, quando eu fiz, que eu vou falar disso também, como que eu gravei o curso online, né? Quando que eu decidi gravar, para quem também pensa em dar aula, gravar curso online. Gente, é muito legal e eu vou dar algumas dicas aqui também, tá? Para quem tem curiosidade dessa parte, como que funciona. Eu também vou dar essas dicas. E no curso, quando eu fiz o meu curso, gente, eu fiz primeiro o Manual de Chantilly Perfeito, que hoje é o Essencial, que é um curso básico de chantilly para quem está começando e quer aprender chantininho, é o Essencial, tá? O Manual de Chantininho Perfeito Plus, ele tem toda a parte de chantininho mais completa, porque daí a gente entra com os bicos de confeitar, treino com bicos e tenho lá um módulo de massas e recheios, montagem, treino com bicos, então assim, é um curso completo. Então hoje o meu curso mais completo, que eu chamo de curso dos meus sonhos, é porque eu nesse tempo, né, que eu fui desenvolvendo o curso, o método de ensino para vocês, eu quis colocar nele tudo que eu sempre procurei e não achava. Entendeu? Todas as minhas dores, todas as minhas buscas, todas as minhas pesquisas, eu coloquei tudo lá pra vocês. Então, assim, gente, é um curso super, super completo. Mas, assim, desde massa, montagem, dicas. Gente, olha, assim, são 75 videoaulas, tá? Nele. Onde eu ensino todo o preparo da massa. Aí é tudo diferente, é com câmera profissional, passo a passo da massa, tudo de pertinho pra vocês. Então, assim, vocês conseguem
ver melhor. Claro que assim, na live a gente não consegue, né? Faz o celular. E lá é tudo bem completo. Então lá eu consegui reunir tudo. Quando eu consegui, gente, montar esse curso como ele está hoje, eu me senti realizada, porque para mim é o curso dos sonhos. Desde de iniciante, para quem é iniciante, eu ensino como colocar o bico na manga, como cortar manga, como usar adaptador, tudo. Eu tenho um módulo só de dicas e tem muita dica legal. Gente, tem dica que eu nunca ensinei. Tem um monte de dica legal lá. Então eu fiz por isso, porque eu procurava e não tinha essas coisinhas, né? Essas pequenas dicas que fazem toda a diferença, tá? Então eu quero falar um pouquinho de bolo no pote para vocês. Tem um pouquinho de diferença, mas faz toda a diferença. A diferença é pequena, mas faz toda a diferença. Pode ser usado em bolo de andar, tá? Eu fiz a outra do workshop Chantininho Perfeito, amei a massa. É muito boa, gente. A massa da série do Chantininho é uma massa seladinha que não solta farelo, tá? O bolo tá assando. Raquel, o bolo tá assando. Vou mostrar pra vocês depois nos stories. Pode usar calda. O link tá na bio para entrar no grupo para receber a receita e poder assistir a live de novo. Aceita calda. Muffin com essa massa. Luizito, muffin, eu acho que não, viu? Porque o muffin, a intenção é que ele fique altinho, né? Essa massa ela fica mais retinho. O muffin, ele é bonitinho, gordinho, tá? Então, gente, ó, vou desativar aqui de novo os comentários, senão eu fico lendo. E não vou conseguir contar a história. Então, gente, vamos pra história, né? Que tá todo mundo esperando a história. Então, fiz essa massa amanteigada, que eu peguei na internet, né? E, gente, foi um dia assim que eu fiquei muito frustrada mesmo, já tendo saído do meu emprego, já tendo tido a experiência com cupcake, já tendo decidido que eu ia trabalhar com bolos. Nesse dia, eu desisti. Eu falei, eu não vou mais trabalhar com bolo, eu vou desistir, não é pra mim, eu não quero passar esse estresse, eu não quero viver isso. Quero fazer uma coisa como que eu vou fazer uma coisa que eu amo pra ficar estressada? Não dá. O que eu fiz? Pensei em desistir. Nesse dia eu chorei. Mas assim, gente, Deus foi tão bom comigo que eu consegui estruturar o bolo. Então agora eu vou contar pra vocês como que eu estruturei esse bolo. Fiz o bolo. E na minha casa, como eu falei, o nosso pão de ló a gente recheava na hora, com recheio quente, era aquele creme da vovó. Era bolo retangular, gente. Assim, eu não entendi essa diferença. Imagina aqui. Eu não tinha noção de como é diferente você montar um bolo retangular, que vai ficar baixinho, do que montar um bolo pequeno, alto. Entendeu? A física do negócio. E aí eu fui montar esse bolo. Ele tinha mousse de leite ninho, já era um mousse que eu já fazia e que eu já tinha, ele já gostava bastante, tá? Era um mousse de leite ninho bem estruturado. E eu conhecia o meu recheio, mas não conhecia a massa. Então o que eu fiz? Comecei a montar o bolo. Ele tava ainda meio morno, ele não tava quente não, gente, mas ele tava meio morno, porque eu tinha feito ele, né, naquele momento. Tipo, assei o bolo, fiz o recheio, fiz a calda e fui montar. Quando eu comecei a molhar, eu percebi, assim, eu já, assim, mesmo não tendo essa noção, dessa dica que eu tô dando pra vocês de tomar cuidado com massa amanteigada, eu percebi, eu achei assim, falei, nossa, mas parece que ele vai ficar pesado com essa calda. A impressão que eu tinha, assim, de olhar, né? Porque era uma massa é uma massa manteigada bem diferente do pão de ló, né, gente, em textura, né? Comecei a montar. Montei, pus o recheio, pus o primeiro recheio, fui de novo e eu cortei a fatia. Eu não fiz a fatia uma por uma, que isso também poderia ajudar. Uma dica também, tá, gente? Para massa manteigada, quando vocês querem molhar, assim, um pouquinho, assar disco por disco, o que gera na produção isso atrapalha, né? O ideal é você assar uma massa mais altinha e cortar porque você ganha espaço no forno, né? Isso em produção. E aí montei. Quando eu montei, gente, a última camada que eu molhei, nossa, e eu sempre uso fundo, isso eu sempre usei o fundo para fazer tampa. Quando eu molhei essa tampa, ela começou a soltar. Ela desmoronou realmente, ela começava a soltar toda a lateral, assim, ó. Como eu posso explicar para vocês? Ela começou a soltar aqui, ó, toda a lateral do bolo, assim, ó. Ela foi soltando, soltando e caindo, gente, caindo. Falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? E eu não tinha tempo para fazer outro bolo, não tinha tempo. E naquela época, gente, não tinha fita de acetato. Se tinha, eu não conhecia, nem imaginava que existia uma fita de acetato, que isso era uma ferramenta muito importante, né? Que nos ajuda muito, tanto para prensar bolo, quanto para estruturar bolo, para tudo, né? E não existia. E olha só o insight que eu tive nesse dia, olha só. Eu falei, Deus, me ajuda, porque eu não sei o que eu vou fazer aqui. Como que eu vou... Não tinha tempo de fazer outro bolo, gente, não tinha o que fazer. Eu peguei uma chapa
Na verdade, não era uma chapa, era um exame de tomografia, que é desse tamanho, um exame de tomografia enorme, enorme, pra quem já fez sabe. Quando eu peguei esse negócio, meu marido falou assim: você vai colocar isso no bolo? Porque é negócio de hospital, que não sei o que. Eu falei assim, mas o que eu vou pôr? Não tinha outra coisa, sabe? Eu fiquei pensando. Aí eu tinha uma. Era redondo esse bolo. Então eu pensei em colocar ele na forma de volta. Só que como ele expandiu muito, pensa, gente, o bolo molhado, encharcado, ele abriu todo. Quando eu fui tentar colocar ele na forma, quando eu fui tentar colocar na forma, piorou tudo. Porque aquilo virou, nossa, gente, tava virando um mingau de bolo. Eu peguei, gente, esse negócio, cortei da altura do bolo, transformei ele numa placa de acetato. E meu marido, porque isso não sei o quê, porque não sei o que, ele é todo nojento. Eu lavei esse negócio, bem lavado, passei álcool. Eu sempre tenho, gente, álcool aqui, ó, sempre fica, cadê meu álquinho? Eu sempre tenho álcool. Acho que a Bia que deve ter pego, né, dona Bia? Meu álcool daqui, tá aqui? Tá enxergando ali? Não, o álcool mesmo. Minha filha. Eu sempre tenho álcool, gente. Sempre gosto de limpar assim as coisas com álcool. Eu abro um tabuleiro, eu passo álcool. Então é um costume. Peguei o álcool, passei no negócio. E ainda, pra não, né? Pra não ficar uma impressão de que ia ter contato com o bolo, eu encapei todo com plástico filme. Encapei, rodei todo o plástico filme e coloquei no bolo. Gente, abracei esse bolo, que já tava super expandido. Ele ficou tipo um bolo de 20, ficou uns 23. Mais ou menos. Ele tava enorme. Aqui o álcool, eu gosto muito de álcool em gel, gente. Então eu sempre deixo o álcool aqui no. Esse aqui é o 70% mesmo, ó, que é o que, né, elimina bactérias. Então eu sempre tenho um álcool aqui. E fiz isso, gente. Coloquei no freezer. Tipo, pensa, isso era o quê? 2 horas antes, 3 no máximo da festa, do horário que eu combinei. Coloquei no freezer e orei. Falei, Deus, gruda esse bolo, pelo amor de Deus. Só que, gente, ele tava tão desmoronado, tão assim, estranho, que eu não acreditava que ia funcionar. E não é que funcionou? Deixei ele no freezer o máximo de tempo que eu tinha. Na época, eu já fazia o chantininho do meu jeitinho, né? Ainda não era desse jeito, né? Batia lá, cada dia ficava de um jeito. Fiz o chantininho e, enquanto ele gelava, deixei tudo pronto para ganhar tempo. Tirei ele, gente. Aí eu fui soltar essa placa, eu orei. A hora que eu soltei a placa, não é que ele tava assim, claro que não ficou o estruturado, mas perto do que ele tava. Nossa, eu lembro que quando eu conheci, gente, a placa de acetato, eu lembrei tanto desse bolo, eu falei, gente do céu, porque ainda brinquei, né, comigo mesmo, falei, por que eu não inventei isso? Porque eu vivi essa experiência de criar uma placa, né, de acetato do meu jeito para salvar um bolo. Então, gente, nesse dia, o que eu quero passar para vocês com essa história? Vou ligar aqui os comentários, que eu sei que vocês estão morrendo de rir aí. O que eu quero passar para vocês com essa história? É que pode molhar, gente, pode molhar moderado, não pode molhar muito, moderado. Toda massa a gente tem que molhar moderado, até vocês conhecerem ela. Quando você já conhece a massa 100%, você consegue molhar o máximo dela. Não tem problema, mas você tem que conhecer, tá? Não pode... a Shirley que tá amando o curso é minha aluninha, né, Shirley? Ai, que bom, amor. Estão rindo aí, né? Aí eu falei que vocês iam morrer de rir. Então, gente, o que aconteceu? O que eu quero passar para vocês com essa minha experiência? Que... assim, aquilo que eu já falei para vocês, que eu quero abordar tudo, uma questão de planejamento, uma questão de quero falar sobre planejamento, porque assim, eu fazia o bolo no dia, eu não fazia antes, eu não tinha esse planejamento de preparo, de produção. Eu testei uma massa nova, sem conhecer no bolo da cliente. Eu não tinha um plano B ali, não tinha uma massa congelada, um recheio ali no jeito. Eu não tinha um plano B. Então, assim, o que eu ia fazer? Gente, era só chorar e ficar desesperada como eu fiquei. E, em função da falta de planejamento, do descuido de fazer uma massa e testar no bolo da cliente, uma massa que eu não conhecia, uma massa não testar, né? Isso é um descuido. E não ter um plano B, eu quis desistir na hora. Então, o que eu quero passar para vocês com essa história? Não desistam. Em vez de desistir, busquem conhecer a massa, conhecer o produto, conhecer o forno, trabalhar sempre com os mesmos ingredientes, com o mesmo ovo. Gente, ovo, tanto no cheiro da massa. Eu não compro ovo sem cheirar. Todo mundo fica olhando. Quando às vezes eu preciso comprar no mercado, eu cheiro a massa. Bia, não põe não, filha. Não põe não, vamos. Não. Deixa que a mamãe tá enxergando a massa aqui. Não tampa não, tá tampando ali o forno. Então é isso, gente. Isso que eu quero passar para vocês. Que nunca desistam.
Mas sim, se organizem, se preparem para trabalhar com bolo, para quem está começando principalmente, até para quem já faz. Gente, eu vivi uma experiência de bolo escorregar depois que eu já fazia bolo, muito tempo. As minhas amigas sempre falavam assim, ai, meu bolo escorregou, meu bolo escorregou. Eu não entendia o que era isso, o bolo escorregar, não entendia. E eu tinha uma cliente que já era muito chegada, que ela me pediu, Anne, molha mais, pode molhar muito, 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 muito. Eu já conhecia a minha massa, eu falei, vou molhar, né? Minha massa é estruturadinha, ela é uma massinha boa, ela vai aguentar. Molhei, gente do céu. Eu fui decorar o bolo, vou contar rapidinho assim, só pra... Fui decorar o bolo e eu não conseguia alisar esse bolo, ele ficava torto, 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 torto. Eu falava, gente, eu não tô conseguindo alisar esse bolo hoje, ele ficava assim torto, sabe? E alisava, alisava, até que eu consegui alisar, levei pra geladeira. Quando eu fui pegar o bolo da geladeira, ele estava torto, totalmente torto, torto, torto. Eu falei, gente, o que eu tô fazendo nesse bolo que ele não tá reto? Eu alisei e já não tá reto. Quando eu me dei conta, tinha um lado com uma camada dessa grossura de chantilly e a outra não tinha nada, porque eu fui alisando, só que ele já estava torto, então ele escorregou e dançou. E eu tentando compensar com o chantilly, por isso que não compensava. Eu tive que nesse dia, gente, pegar esse bolo, raspar o chantilly, né? Porque daí, realmente, esse também... Eu até tinha tempo de fazer outro. Nesse dia eu até tinha tempo. Mas era uma cliente muito chegada. E era até... Nesse dia era uma festa em casa, mais íntima. E eu perguntei pra ela se eu poderia colocar um acetato. Aí eu também coloquei o acetato em volta do bolo. Decorei com as rosetas por cima, coloquei um laço, deixei bem lindo, mas foi a minha experiência com o bolo escorregando depois que eu já fazia bolo. Então, perrengue, gente. O que eu quero dizer pra vocês, assim, perrengue a gente sempre passa. Eu passei muito perrengue, muito. Então, assim, se eu for parar pra contar história, daí nós vamos ficar aqui uns 3 meses, né, fazendo live e contando história. Mas o que eu quero deixar pra vocês, assim, de reflexão, realmente é isso. Se preparar, né? Vai fazer bolo, se prepara. Ai, Anne, mas eu vou testar, mas eu tenho que fazer uma. Testa bolo, gente, testa bolo com a família, dá pra família experimentar. Ou faz um bolo, viu que a massa não ficou muito legal, que ela não vai estruturar? Faz um bolo no pote, um bolo na taça, leva para degustação em algum lugar, mas nunca teste no bolo do cliente. Oi, Beta, um beijo. Tudo bem? Lindona. Rose, entendeu, gente? Então, assim, nunca façam no bolo do cliente. Então, eu quis contar essa história pra vocês, assim, que eu tinha até um receio de contar, né? A gente fala assim, mas como que, né? Mas, assim, era a alternativa que eu tinha. Graças a Deus deu certo. Então, assim, eu me rebolei lá, como dizia minha avó, né? Eu me rebolei. Tentei, fiz o que eu pude, porque assim, tava dando errado, eu fiz o que eu pude pra resolver. Foi um imprevisto super grande, mas eu não tinha planejamento. Eu não tinha um plano B, eu testei uma massa, fui descuidada, então assim, foi uma sequência de erros, né? E que me fizeram desistir. Naquele momento eu desisti. Só que era na transição, né? Então assim, para concluir, né? A vontade de desistir, todos nós temos em várias fases. Eu tive vontade de desistir várias vezes, várias. Tinha dias que eu tive certeza que eu queria desistir. Então, nessa fase foi quando eu estava mudando para Curitiba de volta. E nessa mudança, quando eu vim para cá, aí o meu marido trabalhava e eu falei assim, como que eu vou fazer, né? A gente gosta, né, de trabalhar. Eu não queria ficar parada. Aí eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer um curso. Daí já foi quando começaram os cursos online. Aí eu comprei um curso online e falei assim, então agora eu vou me especializar. Então foi a partir dali que daí eu falei, não, agora eu vou fazer diferente. Eu vou me especializar, eu vou aprender. Inclusive era de chantininho. Eu falei, agora vão acabar os meus problemas com chantininho. Só começaram, porque assim, eu queria muito uma receita, né, de chantininho. Então eu falei, agora eu tenho a receita, meus problemas acabaram. Imagina, gente. Meus problemas só começaram, porque daí começou toda a etapa de aprender a texturizar, aprender a tudo, né? Aprender a trabalhar com o chantininho, conhecer o bichinho temperamental que é o chantininho, né? Então, por isso que eu quis passar para vocês com essa história. Realmente, assim, se planejar, conhecer a receita, investir em conhecimento. Muitas de nós, né, que a mulher, ela já tem um pezinho na confeitaria, porque faz para casa, já tem boas massas, boas receitas, né? Eu tenho esse livrinho aqui, gente, eu falo que esse livrinho aqui é uma mina de ouro, esses livrinhos antigos aqui, ó. Aqui tem muita massa boa, muita receita gostosa, antiga. Não se usava assim tanto leite condensado como hoje, mas tem muita coisa boa aqui. Então, assim, quer ver? Eu queria mostrar pra vocês o caderninho de receitas da minha mãe. Eu tenho ele. Acho que ele tá aqui, deixa eu ver. Então, assim,
Aqui, gente, olha o da minha mãe. Ó, tem o da minha mãe e tem o meu. O meu, ó, eu comecei a escrever receitas nele em... Quando, gente? Que eu lembro. Eu sempre gostava de escrever assim, ó. Ah, aqui não tá. Mas quando eu comprava alguma coisa, isso foi quando eu casei, ó. Pertence a Anibela e Sérgio. Então eu sempre gostava de colocar data, assim, nas coisas. Então esse é o meu. Ó, tem empadão da Dag, gente. É o empadão da minha mãe, ó. Empadão da Dag. Ai, que legal, né? Lembrar. Então, esse é o meu e é o da minha mãe. Quem tem desse? Um monte de gente tem. Desse caderninho da Tilibra, quando começou. Eu acho ele lindo. Ele tava sujinho, eu passei veja, gente, com um paninho, eu consegui dar uma limpada, mas ele tava bem, ele tava pior do que isso, assim, né? E aqui tem as receitinhas da minha mãe, escritas com a letrinha dela, e tem os doces. Tem uma... Ai, gente, só tem coisa boa aqui, viu? Nossa, já até me deu água na boca de um negócio que eu vi aqui. Ó, Dantop, ó. Sabe Dantop, aquela teta de nega? Minha mãe fazia muita coisa gostosa, gente. Biscoito de nata, bolo de banana, mousse de laranja, mousse de chocolate, bolo cremoso de fubá, bolo de chocolate, tem muito bolo formigueiro, bolo de fubá cremoso, rocambole. Ixi, aqui tem muita coisa. E essas receitas que a minha mãe anotava aqui são receitas que ela realmente já gostava. Então, é como se fosse um caderninho de receitas testadas e aprovadas. Ah, aquela sobremesa, gente, que eu fiz no Natal, que eu postei, e eu falei que eu ia dar pra vocês, ensinar vocês a fazerem. Tá? Eu até ia colocar aqui na série, eu vou ver se eu consigo, gente. Mas assim, eu sou meio metódica. Então, como eu quero falar de bolo, contar a minha história, talvez a sobremesa, não sei se sai muito, mas me falem se vocês quiserem, porque também faz parte da minha história, né? Uma receita da minha mãe, chama meia de seda e é deliciosa, fácil de fazer e rende muito, 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 muito. E a gente morre de comer também. Entendeu, gente? Então, isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Contar essa história e falar justamente sobre isso, para que vocês se preparem, né? Antes de começar. Comprem os materiais certos. Eu falei também no workshop que eu fiz, eu falei muito sobre os materiais, falando para vocês comprarem o material certo. Eu comprei muita coisa que eu não usei, que ficou engavetado. E uma eu guardei. Muitos de vocês já devem ter visto. Quem já viu a minha espada, levanta a mão aí. Manda coraçãozinho. Gente, essa que eu guardei de relíquia, tá? Ah, eu vou fazer então a minha de seda pra vocês. Vocês querem? Eu vou fazer. É uma delícia, gente. É uma sobremesa assim... Nossa, que tem, além do valor sentimental pra mim, porque eu e a minha mãe, nós sentávamos assim na mesa e a gente comia até acabar. Então eu vou fazer pra vocês. Vou tentar fazer durante a série, tá? Mas vamos ver. Então assim, ó, é gelada. Minha de seda é gelada. Essa espada, gente, eu comprei acreditando que por ela ser comprida, eu ia alisar um bolo de 30 para 45 inteiro de fora a fora. Imagina, gente. Ó, isso aqui, nunca consegui usar isso na vida. Mas essa eu guardei de lembrança. Até para mostrar para vocês. Eu lembro que um dia eu ia doar, eu falei, não, eu vou guardar, eu vou contar essa história ainda pro pessoal sobre a espátula. Então, assim, para que vocês conheçam o material, invistam no material correto, conheçam a massa, invistam em conhecimento, testem, se aprimorem naquilo que vocês estão fazendo sempre, tá? E não desistam, gente. Perrengue todo mundo vai passar, tá? Coloca lá depois pra mim, hashtag perrengue, porque perrengue todo mundo passa e eu também passo até hoje. Não pensem que fica tudo mil maravilhas, que não fica, tá bom? Então é isso, gente. O nosso bolinho tá ali, já cresceu. E depois eu vou mostrar pra vocês, tá? E nós vamos, e acompanhe, gente. Venham, me acompanhe aqui na série, porque eu tenho muita coisa, muita história legal pra contar pra vocês. Toda a minha trajetória mesmo. Tô abrindo o meu diário pra vocês, gente. Eu tô contando coisas que eu nunca contei, assim, que eu não... Na verdade, assim, uma vez eu contei minha história, mas desde que eu contei a história, eu sempre quis parar, fazer um IGTV. Mas eu falava, gente, será que vai dar pra eu contar tudo? Então, quando eu montei esse cronograma, eu falei, eu vou contar, assim, de acordo com o compartilhamento, né? Igual hoje nós fizemos massa, eu contei a minha história com a massa, e eu poder ir compartilhando com vocês. Então, assim, ainda nós vamos falar de... sobre curso online, vou contar para vocês como que, para quem quer saber, tiver dúvida sobre curso online, como que faz, como que, né, eu vou dar várias dicas para vocês, tá? Eu vou falar sobre como eu gravava os meus vídeos, gente, vocês não vão acreditar como que eu gravei o meu primeiro vídeo, eu tô tentando achar aqui em casa, porque como eu tô mudando, eu tô tentando achar a peça que eu usava para posicionar o tablet que eu gravava, e tinha um segredinho
Ali o pulinho do gato, que vocês vão rir até de novo com essa história de como eu comecei a gravar os meus vídeos tutoriais e que através do vídeo, o vídeo, gente, foi um divisor de águas na Bela Lu, que eu já tinha o Instagram Bela Lu, mas assim, o vídeo foi um divisor de águas. E o Chantininho também, né? Então assim, eu posso dizer que os vídeos e o Chantininho fizeram toda a diferença na minha vida, mas foram duas coisas assim que me tiraram da zona de conforto para fazer. Tá bom? As lives, gente, ó, me perguntaram aqui. Que horas que começa? O que eu fiz? Eu não quis passar o cronograma completo, porque às vezes a gente pode ter um imprevisto, igual hoje eu saí, eu tava preocupada de não conseguir começar a live no horário certo, né? Então eu só passei para vocês horário em cima da hora. Porque eu faço um planejamento, gente, mas a vida não para, né? Tudo fica, né? Tudo vai, continua. Mas então eu quero falar para vocês que eu vou passando nos grupos, eu vou divulgando lá no feed, tá? Tudo para vocês, as lives e o tema. Os temas eu já tenho pré-definidos, assim, mas eu vou tentar incluir a sobremesa para vocês, vocês vão adorar. Talvez, gente, a sobremesa eu faça em duas, tá? Porque ela tem um processo, assim, né, de fazer cada etapa. E como eu vou usar fogão, o meu fogãozinho aqui, ele tá... fogão de indução, eu acho que ele não tá 100%, porque ele estragou, eu consertei, mas parece que ele não ficou legal, tá? Me perguntam, ó, só para finalizar, hein, gente? Por que o nome Bela Lu? É o meu nome, gente. Só que o meu nome, eu me chamo Anibela. Para quem não sabe, eu me chamo Anibela Marcela de Luca. E o meu nome, gente, é um nome muito especial. Meu pai se chamava Aníbal e ele quis me dar um nome muito parecido com o dele. Só que a Anibela não tem muitas por aí. Então eu nunca quis expor o meu nome e tal. Eu trabalhei na Serasa, tinha muita fraude. Então acho que por conta dessa experiência lá, eu não quis. Então é como se fosse uma abreviação do meu nome. Anibela Luca. Eu peguei só o Bela Lu. E abreviei, deu super certo, é um nome que super pegou, super rápido. E muita gente me chama de Bela Lu, eu atendo por Bela Lu com o maior carinho do mundo. E eu até assim eu me sinto Bela Lu mesmo hoje, assim, sabe? É um apelido que eu considero um apelido carinhoso e que deu super certo. Então, por isso que chama Bela Lu. Tá bom, pessoal? Então é isso. Quem não assistiu a live não vai ficar salva, pessoal, aqui no Instagram, mas é só clicar no link da bio, entrar para o grupo de conteúdo, a receita vai ser passada lá e o link para assistir novamente essa live também vai ser passado lá. Lembrando também mais uma coisa, que toda a série ela só vai ficar disponível para assistir durante a série. Então até o dia... eu acho que até o dia 3, a semana do dia 3. Então, quem não consegue assistir na hora, só através do grupo de conteúdo para clicar lá, que vocês vão receber o linkzinho para assistir lá no YouTube. Mas eles vão ficar no ar por, acho que 2 semanas, só através do grupo, tá, gente? Mas lá, eles mandam tudo lá para vocês, tudo certinho, vai atualizando, tá bom? Então é isso, pessoal. Por hoje é só. O bolinho vai continuar assando ali. Assim que estiver pronto, eu vou fazer stories e postar para vocês e mostrar o resultado dele, tá? Mas o cheiro aqui já tá uma delícia, tá? Depois vocês me contem lá. Eu vou fazer um post da massa. Quem assistiu a live, comenta lá pra mim sobre a história do bolo. O que vocês acharam, tá bom? Então é isso, gente, ó. Um beijo pra vocês. Espero ajudar pelo menos um pouquinho cada um, com alguma dicasinha que possa ajudar aí na caminhada de vocês, na trajetória de vocês, tá bom? Então, um beijo pra todo mundo e amanhã nós estamos de volta e eu vou informar o horário, mas eu acho que vai ser 8h30 de novo, tá bom? Beijoca pra vocês, gente. Boa noite.